Olá, começa agora mais uma edição do programa Tessituras, uma parceria entre o Laboratório de Psicologia Social e Direitos Humanos da PUC Minas Coração Eucarístico e a PUC TV. No programa de hoje falaremos sobre o uso das tecnologias no cotidiano. Para participar dessa conversa, eu recebo os professores Raoni Rajão, da Universidade Federal de Minas Gerais, doutor em Estudos Sociais da Ciência e Tecnologia pela Universidade de Lancaster, e o professor Caio César de Oliveira, coordenador do curso de Produção Multimídia da PUC Minas. Olá, eu gostaria de começar pelas teorias em torno aí, as teorias clássicas da tecnologia. Seria bom escutá-los um pouco assim, né? Quais são os grandes estudos da área sobre a tecnologia hoje? Eu acho que a gente pode começar com o próprio nascimento de uma reflexão mais estruturada sobre a sociedade, né? Efetivamente, todos os grandes, os pais da sociologia, né? Também chamados vulgarmente de três porquinhos, né? O Marx, Weber e Durkheim, eles acabam citando o papel da tecnologia como algo central para o mundo moderno, né? Inclusive, a gente vê, talvez um dos pontos essenciais para essa discussão é até a própria descrição do Marx, do processo de produção, né, dos próprios modos, dos diferentes modos de produção, onde ele vai dizer pela primeira vez que, olha, eu consigo colocar uma pessoa para trabalhar numa indústria, né, numa fábrica, 6 horas, ela vai produzir X. Eu coloco ela para trabalhar 12 horas, ela vai produzir 2X, mas eu não posso colocar ela para trabalhar 30 horas por dia. Existe um limite físico, inclusive a pessoa precisa dormir, precisa se alimentar. Então, como fazer para aumentar essa produtividade? E ele coloca a organização do trabalho e a tecnologia, né? Inclusive o maquinário como meio de expandir essa produção e como meio, inclusive, de moldar o homem. Até, de certa forma, ele chegar no extremo de dizer que as máquinas se tornaram tão centrais para o processo produtivo que hoje nós temos os próprios operários não mais que estão lá onde a máquina serve à necessidade dos operários, mas a ideia do operário como acessório da máquina, como apêndice da máquina, né? Então você tem essa ideia de tecnologia que tem um impacto social muito grande, que gera mudanças profundas, como algo que já começa a surgir desde o século XIX, né, e que depois, né, começa a se expandir, ainda mais porque a gente tem grande revolução da eletrônica, da microeletrônica, a vida das pessoas foi profundamente transformada, né, por esse processo. Agora, gente, a gente tem um cotidiano, né, onde muitas pessoas têm uma verdadeira adoração com os objetos técnicos, né, com os objetos tecnológicos. São aparelhos de última geração que são substituídos, né, programaticamente. E nós temos também pessoas que, olha, eu tenho dificuldade para ir ao caixa do banco, eu tenho dificuldades para usar um celular, não é? Quer dizer, a gente tem, de um lado, tecnofílicos e de outro, tecnofóbicos, né? Como é que vocês veem essa questão? Eu vejo mais, vindo mais para a contemporaneidade, uma mudança nisso que era da tecnologia trazendo impacto ou fazendo um impacto, ou moldando o comportamento, ou moldando a sociedade. Eu acho que agora a gente começa a perceber que a sociedade molda as tecnologias. Então tem uma fala que é muito interessante, que é da professora Lúcia Santaella, que é a de algo mais ou menos assim: a gente não deve ter medo ou receio disso que a gente está dando nome de cibercultura, essa cultura em que estamos o tempo todo conectados, estamos nos relacionando com dispositivos interativos e com outras pessoas por meio de dispositivos interativos, e os eventuais impactos disso na sociedade. A gente não tem que ter receio disso. Por quê? A cibercultura, como toda cultura, ela é fruto da sociedade que está ali vivendo e a construindo. Então, a cibercultura somos nós estamos moldando o que está acontecendo, nós eventualmente vamos moldar essas máquinas ou esses aparatos. Então, a gente não tem que ficar receoso demais com relação a isso. Eles vão ser um reflexo do que a gente é. E eu acho que esse ponto de
ruptura entre ou de separação entre aqueles que têm medo e aqueles que são amigáveis às tecnologias cada vez mais presentes no nosso cotidiano, eu acho que isso tende a sumir uma vez em que essas tecnologias elas vão caminhando para uma presença mais transparente e constante. Não vai ter jeito mais de você não utilizar. Então, o que vai acontecer é que quem constrói esses aparatos somos nós. Nós vamos precisar, e aí é muito interessante essa reviravolta das empresas agora sendo gerenciadas não mais em prol única e exclusivamente da produtividade, de como ter o rendimento ótimo, o rendimento mais interessante possível para a lucratividade, é a de resolver problemas. Então, o problema de alguém que tem uma dificuldade para utilizar determinado sistema, determinado dispositivo, deve ser resolvido com uma nova versão desse dispositivo, com uma nova versão desse sistema, e aí é o pensamento em design influenciando, é o pensamento de engenheiro influenciando na gestão e em todas as áreas que vão tocar de alguma forma nisso, né? Então, vocês falaram citaram alguns autores, né, que são assim marcos teóricos, conceituais desse campo, né? O Negroponte, nós conversávamos antes, né? O Simondon, num certo sentido, o Marx, mas também o Heidegger, né, mais recente. Há todo um campo de conhecimento nessa área, né? Assim, vocês poderiam fazer um recorte assim para o nosso telespectador desse campo de estudos da tecnologia? Eu acho que tem, acho que talvez uma distinção interessante, né, é fazer uma distinção entre, na verdade, 3 grandes campos, né? A história da tecnologia, a filosofia da tecnologia e a sociologia ou antropologia da tecnologia, né? A gente tem inicialmente ali uma tradição que na verdade persegue, né, toda uma discussão sobre a epistemologia, sobre o saber, né, sobre a relação entre saber e técnica, e com raízes muito profundas, né? Você já tem desde Bacon, por exemplo, uma discussão que o conhecimento ele não tem que ser aquele conhecimento simplesmente voltado para a discussão filosófica e tudo mais. Ele é algo aplicado para domar a natureza, né? Então vamos pensar o conhecimento aplicado, né? E esse conhecimento aplicado, essa técnica, essa tecnologia que vai nos permitir ter um salto, um avanço, né? E até curioso, né, que ele lista uma série de tecnologias, né, que são tecnologias que nós temos hoje em dia. Então, de certa forma, como remédios que curam doenças, até então pensadas incuráveis, tecnologias para comunicação à distância, ou seja, ele, de certa forma, antecipa várias coisas. E você tem depois toda uma discussão, né, apontando os prós e os contras disso, né, como em Marx, que ele fica entre a economia e a filosofia, a própria escola de Frankfurt, né, que vai trazer uma visão muito crítica a partir da visão marxista, né, que eles põem inclusive uma questão muito importante, porque até então, por causa do iluminismo, acreditava-se que a criação de um novo tipo de conhecimento, um conhecimento científico, poderia criar uma humanidade melhor. E você tem a sociedade até então com um nível avançado, com um nível mais avançado de técnica, de tecnologia, que foi o nazismo, a Alemanha nazista, e ela deu no que deu, né? Então eles se perguntaram, olha, se isso é o ápice da técnica e da tecnologia, que técnica e tecnologia que é essa? E realmente reabriram e começaram a questionar essa crença, né, do iluminismo, que a tecnologia podia trazer todas as respostas. Será que você poderia fazer uma distinção para a gente entre técnica e tecnologia? Olha, existe uma distinção que está ligada à origem da mesma, né? Você tem a técnica como algo que surge de maneira desestruturada pelo conhecimento prático. Então você tem a técnica do marceneiro, né? E você tem já os instrumentos técnicos do marceneiro, e você tem já a tecnologia que é a ciência aplicada. Mais recentemente isso foi muito questionado, porque quem diz o que é ciência e o que não é ciência, a priori? Né? Muitos, enfim, o que era superstição, o que era alquimia, depois tornou-se a base da química, né? E pode se explicar para isso para uma série de outras áreas. Mas inicialmente pode-se dizer que existe essa distinção, que ela aos poucos foi desconstruída. E aí você tem, em paralelo, né, a história da filosofia, da tecnologia, né, primeiro com estudos muito descritivos, né, e muitas vezes com essa ideia do cientista herói, né, do engenheiro herói, Thomas Edison, que inventou com as mãos atadas todo o sistema elétrico, etc. e tal, até com uma perspectiva um pouco mais crítica, um pouco mais aprofundada disso. E a sociologia e a antropologia da tecnologia, que é interessante, porque você tem toda aquele volume de debate que ocorre, mas pouca gente foi lá ver como é que as pessoas realmente trabalham, né? E aí, no final da década de 70, você começa a ter uma série de estudos antropológicos, primeiro na antropologia da ciência,
e depois também se estendendo a tecnologia com trabalhos importantíssimos, em particular do próprio Bruno Latour, mas também da Norcetina, o próprio Harry Collins, né, vários sociólogos, antropólogos que foram lá acompanhar, ficar lado a lado do engenheiro, entendendo, e aí, como é que você faz as coisas? Como é que você teve essa ideia? Como é que um elemento junta ao outro? E isso realmente é uma terceira revolução muito importante, né? Talvez em ordem temporal a gente possa colocar esses três elementos. Nossa era, nós temos mais tecnologias e diante disso, um grupo de pesquisa que tem eu, Jaqueline, professora da PUC, a Márcia Stengel, também professora da PUC, e a Nádia Laguardi, professora do FMG, decidimos pesquisar as relações amorosas dos adolescentes e a internet. Então a ideia era ver o impacto da tecnologia numa questão muito específica, que é a questão do amor. Os adolescentes que usam a internet continuam com essa concepção de amor como o encontro da sua metade, da sua alma gêmea. Mas nos comportamentos, eles usam a internet como forma de se aproximar, de se comunicar com as pessoas, né? E nós vimos coisas interessantes, como, por exemplo, um fenômeno que nós até escrevemos sobre ele, que é o stalkear. As pessoas usam a internet para poder perseguir o namorado, o ex-namorado, a pessoa que pretende namorar. Você pode abrir uma página do Facebook e stalkear, né, e ver onde que a pessoa foi, com quem ela esteve, e nessas tecnologias nada se apaga. Mesmo a pessoa querendo apagar algo, alguém pode ter tirado uma foto e aquilo ali permanece, né? Então, a tecnologia facilita na perseguição, então ela também pode facilitar no ciúme, e ela pode até produzir uma certa paranoia, né? Que aí são coisas mais complicadas. Mas isso não tem a ver com a tecnologia, tem a ver com o sujeito humano. A tecnologia só oferece mais ferramentas para isso. Que nessa pesquisa nós perguntamos para os adolescentes o que eles publicam ou não publicam sobre o amor, né? No que diz respeito às relações amorosas. E é muito interessante que tem dois grupos de resposta que são mais significativos. Eles publicam coisas boas, coisas felizes, e eles acham um pouco estranho as pessoas publicarem muito a sua vida privada. A primeira resposta é que eles publicam coisas felizes, isso pode gerar um problema para o stalkeador. Por quê? Vamos pensar um ex-namorado e aí a pessoa está perseguindo e só tem foto que a pessoa está feliz, que a pessoa está na festa, que a pessoa está curtindo. Isso dificulta o trabalho de luto, de separação daquela relação. Bom, eu gostaria de perguntar para vocês também, a gente vem assistindo aí a um processo de convergência das tecnologias, né? Diferentes campos de conhecimento, de práticas que vão se misturando uns aos outros, né? Vocês podiam falar um pouco para a gente sobre a convergência tecnológica? Olha, a convergência ela é algo muito atual e que a gente ainda não conseguiu, pelo menos com o que se apresentou, ter uma noção do impacto que isso vai ter no nosso futuro. A gente, a princípio, tem que compreender que muitas coisas serão redefinidas. Por exemplo, os processos educacionais. Eu acho que está muito mais próximo da gente, que a gente se sente um pouco mais confortável para falar. O processo de aprendizado ele vai ser profundamente alterado. Esse modelo de escola que a gente conhece hoje, ele a meu ver, está com os dias contados. A gente está precisando abrir os nossos olhos para ver que o aprendizado ele pode ser diferente. E a convergência de mídias, ela tem um papel preponderante nessa mudança. Ela é bem significativo o papel da convergência de mídias. Hoje, o aluno, o estudante, ele tem um protagonismo muito maior que lhe cabe efetivamente e que isso vai empoderá-lo a aprender e fazer o seu próprio caminho. O que no modelo tradicional pelo qual nós passamos, não funciona, essa coisa não se encaixa mais. Então,
A gente tem agora a necessidade de dominar diferentes saberes por causa dessa convergência, porque você precisa agora utilizar de diferentes aparatos para fazer aquilo que você fazia anteriormente, e o processo, a relação aqui, ela muda bastante. Né? Não é simplesmente utilizar elementos multimediáticos numa aula, é repensar a necessidade de uma aula do jeito que a gente já conhece. Né? Então, a convergência, ela vai, num primeiro momento, ela vai proporcionar para a gente um furacão. A gente vai desordenar tudo. Mas essa desordem, ela é muito necessária para que outras coisas se formem. E eu não vejo um caminho menos turbulento. Né? A convergência, ela de certa forma, vai tirar um poder que não cabia ao professor e colocá-lo nas mãos do aluno, assim, mais como protagonismo de quem está aprendendo. Exatamente. Né? Sim, a minha percepção imediata das primeiras consequências dessa convergência de mídias que a gente vem vendo, e de agora diminuição do preço, o acesso mais fácil às tecnologias de produção, inclusive, isso vai possibilitar ao interessado cortar caminhos formais, que a gente conhece hoje como formais, e trilhar algo diferente. Eu acho que isso é muito bacana. Carlos, como é que você vê nós três aqui somos professores, né? Como é que você vê o papel do professor nesse contexto tecnológico? Eu acho que aí é uma coisa lógico, né? Muito pessoal, mas eu vejo o professor tendo que se colocar como um coadjuvante do processo, que acho que é mais interessante, e uma atuação mais de guia, de quem sabe por aqui. Olha, estou vendo esse interesse para esse lado, talvez essas outras referências possam ser interessantes, que é uma coisa que a gente vê muito interessante quando a gente fala de autoridade. Vai falar lá de um Bourdieu da vida, que vai falar sobre autoridade e capital social numa rede social. Esses atores que acumulam esse capital social, eles distribuem esse capital por meio de curadoria, eles fazem curadoria. Eu acho que o papel do professor é o papel de ser um curador de conteúdo. Porque o conteúdo, o Castells fala, tem uma fala bem bacana do Castells, que é a de que, olha, o conteúdo está praticamente todo online. Todo o conhecimento produzido está praticamente online. E o que precisa é a pessoa saber onde procurar, o que procurar e como procurar. Isso não é aquele currículo formal que a gente conhece que vai dar isso para o estudante, para o aluno, para quem está interessado em aprender algo. Ele vai buscando, e o papel do professor deixa de ser o atravessador do conteúdo e mais o de, olha, talvez isso daqui seja interessante, o trabalho de curadoria, talvez isso daqui seja bacana por causa desse referencial que eu identifico que você está em busca, etc. Então, eu acho que a coisa tende a ir para esse caminho, sabe? Nós, professores, sermos mais orientadores e menos autoridade. Eu acho que isso é muito importante. Aliás, isso me dá margem a pensar um pouco esses lugares, né, de formação. E me dá margem também, já que a tecnologia, os objetos tecnológicos, as mídias se tornam cada vez mais importantes, né? A minha pergunta para vocês é: quem é que regula esse uso? Boa parte desses caminhos vem de organizações privadas, né? Sites de busca, por exemplo, fabricantes, né, que são organizações. Como é que fica essa relação com a sociedade, com as organizações privadas? Será que como é que a gente podia falar um pouco nas políticas de regulação pública da tecnologia? Eu acho que uma das dificuldades aí é que, de fato, o ambiente, né, inclusive virtual, né, na internet, ele é de difícil regulação, né, até pela própria forma que ele é aberto e a velocidade também com que ocorrem as inovações. Mas, efetivamente, é um problema muito importante, né, e pouco refletido. Por exemplo, né, a gente fala do Google e da disponibilidade do conhecimento online.
Mas, enfim, o algoritmo que o Google utiliza para poder ranquear os sites, ele o faz em base do número de links que outros sites fazem àquele conteúdo. Né? Então, se vamos supor que você é uma pessoa opositora a uma certa ideia, questionador de uma certa ideia e começa a colocar isso no seu blog. Mas, inicialmente, é um movimento menor. Né? Chances existem do Google, eventualmente, encontrar seu blog e descartar. Porque ele fala, não, ninguém está falando dessa pessoa, então nós não vamos colocar nessa base. E o que não está no Google não existe. Né? Porque se eu faço uma busca sobre um certo assunto e não me dá nenhum retorno, ou então eu, pelo menos não está nas primeiras 10, 20, 30, 50 páginas, a pessoa não vai ver na página 1000. Né? Efetivamente, existe ali uma imposição, quase uma tirania da maioria e uma massificação que é reforçada através da internet. Então, assim, que acaba um pouco nos trazendo ao problema das mídias tradicionais, né? Onde tem um editor que escolhe ali, que quase não é uma mente eletrônica que decide, né? Mas mesmo assim existe sim uma decisão, existe uma homogeneização que é problemática. Outra questão também que é importante, que além que você tem um lado da necessidade, da dificuldade de você regular a tecnologia. E você tem um outro processo que está se dando cada vez mais, que é a regulação através da tecnologia. Né? Como que, ao estar cada vez mais deixando os nossos traços online, fotos, detalhes da vida íntima, pensamentos, como que isso abre espaço para impor uma certa vontade alheia em cima de você. Né? Há um tempo atrás, uma revista de grande circulação no Brasil publicou dizendo, né, um estudo que eles fizeram, que a maior parte das empresas de recursos humanos, antes de contratar um funcionário, faz uma busca online e que envolve, inclusive, entrar no Facebook e ver todas as fotos, todas as conversas, todos os contatos, de maneira tal a ter uma ideia do perfil do candidato como um todo. Né? Então você tem ali uma pessoa que chega lá engravatada, fala bem, se apresenta bem, depois o recrutador entra e vê uma foto dele numa festa com os amigos, enfim, depois de algumas dezenas de latinhas de cerveja, aquilo certamente não vai ser abonador. Né? Então você, de certa forma, acaba criando uma série de mecanismos que impõem um certo padrão de pessoa, um certo padrão de vontade, um certo padrão até mesmo ligados a exercício de crenças políticas. Né? Às vezes a empresa é uma empresa conservadora, a pessoa se expõe na internet ideias que são mais de esquerda e não de direita, como gostaria o chefe, ou seja, né, poderia ser o contrário. Mas o ponto é que você tem ali as liberdades individuais e a privacidade sendo rompida e uma capacidade cada vez mais dessas empresas, até mesmo de governos, né, como o caso do Snowden mostrou, de entrar nas nossas vidas através da tecnologia. Então, a regulação através da tecnologia é um problema cada vez mais contundente. Mas aí tem uma coisa que é interessante a gente perceber, que as tecnologias digitais interativas, a gente está falando da internet, etc., elas funcionam como um catalisador. Né? Então, esse funcionário ou esse possível funcionário que a gente descobre que se exalta nas festas e etc., a gente descobre isso pelo Facebook, mas muito mais rapidamente, e é uma coisa que você demoraria alguns anos e algumas festas de final de ano da empresa para descobrir isso. Né? Então, alguma coisa que demoraria, sei lá, uns 2, 3 anos para uma empresa descobrir, com aquele funcionário, ela descobre antes de contratar o funcionário. Então, é um catalisador. E aí há uma coisa daquilo que a gente já conversou anteriormente, que é de a sociedade moldar a tecnologia. Então, aquilo que foi colocado anteriormente de o mecanismo do Google buscar baseado na quantidade de links, etc., a gente percebe que o mecanismo ele é constantemente atualizado para que justamente quem aprende mais ou menos, porque não é só um conjunto de regras, são vários conjuntos de regras que são observados para ranquear aquelas páginas que a gente vê ali no resultado de busca. À medida em que as pessoas vão aprendendo como é que uma parte desse conjunto de regras funciona, eles começam a jogar com isso e começam a colocar os assuntos de seus interesses no topo da busca. Só que não é esse necessariamente o resultado que as pessoas querem encontrar. Elas querem encontrar um outro tipo de informação. Então, os mecanismos eles precisam se atualizar para que as perguntas efetivas que as pessoas fazem quando elas fazem busca sejam respondidas. Então,
quando a gente fala de regulação, eu acho que o que a gente viu recentemente com o Marco Civil da Internet e as questões relacionadas à neutralidade, eu acho que isso é muito importante e é um papel interessante de governos. Eu acho que a gente no Brasil é pioneiro nisso, né? A gente tem uma coisa muito positiva, que é a de assegurar a liberdade nesse espaço. E aí essa liberdade ela vai depois ser premiada pelo uso das pessoas ou pelo consumo dos serviços daqueles que se mostram mais eficientes, se mostram mais úteis. Então, é o que a gente está vendo hoje com a audiência da TV aberta, é o que a gente está vendo hoje com a circulação dos jornais, tem caído porque as pessoas estão em busca, o cidadão médio está em busca de um tipo de informação, de um tipo de entretenimento que aqueles canais não estão conseguindo entregar. Então, eles vão para o YouTube, eles vão para o Facebook, eles vão buscar uma notícia curada por seus pares, que vai se mostrar mais interessante para ele do que ver o que o William Bonner escolheu como notícia importante para ele. Então, nesse sentido, a TV tem que se reinventar e, nesse sentido, os canais e os mecanismos de fornecimento de informação que estão presentes na internet também vão ter que sempre se adequar. Na medida em que eu percebo que a audiência está se alterando ou que eu não estou conseguindo aquele resultado, eu consigo me readequar. E aí a gente pode achar que a gente vai cair no mesmo dilema da TV aberta, da briga pela audiência. Não é bem por aí, porque aqui a audiência é muito mais espalhada, eu posso atender a nichos, eu posso ter uma audiência pequena e ainda assim ser muito bem sucedido. Então eu acho que é um espaço diferente em que não há um número limitado de canais. O número de canais aqui na internet é virtualmente ilimitado. Os caminhos se multiplicam, né? Obrigado, Raoni. Obrigado, Caio. O programa Tessituras fica por aqui. Obrigado pela sua audiência. Em breve voltaremos com mais um programa inédito. Até lá.